Nesse momento eu vi a mesma mulher na entrada daquele desvio. Começou a abrir a boca, e deu um grito que minhas pernas começaram a tremer. Boa noite, me chamo Antônio Carlos, e sou caminhoneiro desde os meus 19 anos. Viajo por esse país de norte a sul. Com isso já faz mais de 30 anos andando por essas estradas. Ao longo desse tempo, vi muitas coisas no mínimo estranhas. Mas muitas delas, com certeza era apenas por causa do meu cansaço, pois eu não tenho costume de tomar rebite ou usar drogas. Porém no ano de 2015, presenciei um fato, que tenho certeza que não teve nada de ilusão. Muitos podem achar que é loucura minha, ou que estou inventando isso. Mas eu sei o que vi naquela estrada, e sei o que eu vi, foi a pura verdade. Eu nunca fui um homem muito religioso. Não era porque eu não acreditava em nada disso, apenas porque não me importava mesmo. Mas minha mulher sempre ia na igreja, todo domingo ela ia à missa com meu filho e eu, mas eu ia apenas para acompanhar eles. Essa época eu estava pegando viagens longas, e sempre andava com meu primo Marcelo, pois ele também tinha habilitação e a gente não precisava ficar parando toda hora. Quando um estava cansado o outro assumia o volante. Mas essa viagem, o meu primo não pôde ir, pois ele estava doente e acamado. Não tive opção, tive que pegar a estrada sozinho. Há 2 dias na estrada. Eu estava muito cansado, com muito sono e precisando descansar. Já eram umas 9 horas da noite e estava chovendo. Há alguns quilômetros atrás, tinha parado em um posto de gasolina, e o rapaz que trabalhava lá, me deu informações que em determinado trecho da rodovia, eu pegasse um atalho na estrada que economizaria muito do meu tempo. Chegando perto desse local, comecei a andar mais devagar, pois não queria passar direto do atalho. Chegando uma certa distância notei uma estradinha de terra, e um pouco antes uma placa amassada com uma cruz do seu lado. Assim como ele me descreveu. Porém para minha surpresa, havia uma mulher toda de branco parada na estrada. Levantou o braço como se estivesse pedindo carona. Eu sabia que não era seguro dar carona àquela hora da noite, pois era um caminhoneiro experiente, e sabia que muitos assaltos aconteciam assim. Porém algo me dizia que eu deveria parar o caminhão. Parei um pouco à frente dela, e fiquei olhando no retrovisor. Não consegui enxergar, e coloquei a cabeça para fora da janela. Foi quando houve uma batida forte na porta do passageiro, me deixando um pouco assustado. Abri a porta e perguntei para onde ela iria. Mas a mulher estava de cabeça baixa e só sussurrava, apontando a mão para a frente, mostrando que ia seguir a rodovia. Falei para ela que eu ia pegar a estrada de terra ao lado, foi quando ela sussurrou para que eu seguisse em frente. Eu disse a ela que esse não era meu caminho. Balançando a cabeça fez o sinal que não. Nesse momento eu já estava com meu coração disparado, e me arrepiei mais ainda quando ela foi levantando a cabeça lentamente, e fui percebendo que ela tinha um corpo pálido, como se não tivesse sangue, e os olhos fundos escuros, como se não tivesse vida. Apenas um vazio. Nesse momento comecei a suar frio, percebendo que aquilo não era humano. Sem pensar muito, acelerei meu caminhão, sem nem mesmo fechar a porta. Eu estava apavorado com a situação, e fui entrando no desvio sem nem pensar. Nesse momento eu vi a mesma mulher na entrada daquele desvio. Começou a abrir a boca, e deu um grito que minhas pernas começaram a tremer. Ainda em choque com a situação, engatei a marcha e acelerei, seguindo direto pela estrada de terra.
acelerando sem olhar para trás. Depois de alguns quilômetros percorridos, encontrei um hotel simples e isolado. Parei aliviado por encontrar civilização. Era um local tranquilo, parecia que só tinha eu de hóspede por ali. O local tinha alguns quartos na beira da estrada. E uma estrada aos fundos que levava a um casarão antigo em um morro, que deveria ser do proprietário daquele local. Assim que eu cheguei, fui atendido por uma mulher que disse se chamar Márcia, muito parecida com aquela coisa que eu vi na estrada. Mas não pensei muito nisso, porque estava aliviado de ter encontrado alguém para conversar. Pedi um quarto a ela, e algo para comer. Ela me disse que poderia me ajudar com o quarto, mas que lá não servia refeições. Só que ela disse que estava preparando uma sopa para ela jantar, e que poderia trazer um pouco para mim. Falei que não precisava se incomodar, pois uma boa noite de sono para mim já era o suficiente. Não há incômodo algum, disse ela. É bom ter uma pessoa para conversar, pois é difícil de passar alguém por aqui. Desde que fizeram a rodovia, a rota por lá, ficou muito melhor, e poucas pessoas passam por aqui agora. Quando aparece alguém como você, até me distraio mais. Então eu falei que tudo bem, que eu aceitaria o jantar. E que também estava feliz por estar conversando com alguém, e contei o que tinha acabado de acontecer comigo, já falando que ela devia achar que eu estava louco. Para minha surpresa, ela encheu os olhos de lágrimas, e começou a me falar que aquela cruz que ficava na estrada era de sua irmã gêmea chamada Marcela. Me contou que apesar de ser sua irmã, ela não era uma pessoa muito boa. Fazia coisas que não eram corretas, e que um dia estava na estrada e foi atropelada por um caminhão. Não me falou exatamente o que ela fazia, mas deixou bem claro que não era uma boa pessoa. Terminou falando que talvez tenha sido melhor assim. Pedi desculpas por ter falado da sua irmã, que se eu soubesse da sua história não teria tocado no assunto. Ela disse que tudo bem, e que não tinha problema. Levantando e indo para o velho casarão. Mais tarde ela trouxe a janta, conversamos um pouco e ela subiu para sua casa. Já estava tarde e eu fui deitar um pouco para poder prosseguir viagem pela manhã. Um certo momento da madrugada eu estava deitado, e comecei a sentir aquele mesmo calafrio que eu senti quando vi aquela coisa na estrada. Abra os olhos, disse o sussurro. Nesse momento eu acordo, e vejo aquela mesma entidade levitando sobre mim. Desesperado com aquilo, me levanto rápido e ela desaparece. Indo parar ao lado da janela no fundo do quarto. Levantando a mão, fazendo com que a janela se abrisse. Então um vento frio e gelado entrou no quarto. Quando eu percebo, parado em frente à porta, havia uma figura sinistra com um saco na cabeça, um sobretudo velho e rasgado, e um punhal na mão. Veio para cima de mim, chegando-me a apunhalar algumas vezes no braço que eu estava me defendendo. Eu desesperado não sabia o que fazer, e pulei a janela aberta sem pensar duas vezes. Aquela coisa também saiu pela janela, e começou a vir na minha direção. Para que eu pudesse entrar no meu caminhão tinha que passar por aquele demônio, não era a decisão mais inteligente a se fazer. Então comecei a subir a estrada que dava para o casarão. Quando cheguei, a porta estava aberta e fui logo entrando e a trancando. Comecei a chamar pela moça, depois de alguns poucos minutos ela apareceu, vindo dos fundos da casa. Falei o que estava acontecendo. Ela trancou a porta e pediu para que eu fosse para uma capela que ficava em um corredor à esquerda. Enquanto ela pegaria algumas velas para rezar. Quando cheguei no local que ela disse que era uma capela, havia uma escada que descia a um porão. Não tinha nada de capela.
A porta por onde eu entrei bateu forte e acabei ficando trancado naquele local. De repente lá estava de novo aquela mulher de branco na minha frente. Fiquei paralisado, sem ter para onde ir, nem como me defender. Foi quando aquela mulher apontou para um baú velho que tinha no canto daquele quarto como se quisesse que eu olhasse. Sem escolha eu fui até lá e eu abri. Lá dentro encontrei álbum de fotos e alguns pertences da família. Havia uma foto das duas irmãs e de seu pai e sua mãe. Encontrei uma carta que o pai da garota escreveu. Essa carta era destinada ao delegado da cidade. O homem falava que suas duas filhas eram parecidas na aparência, mas não na sua índole. Que a Márcia era uma menina meiga e gentil. Já a Marcela tinha um ódio e pura maldade no seu coração. Ele tinha certeza que a Márcia não tinha sofrido um acidente, e que a Marcela tinha empurrado a sua irmã na frente de um caminhão, para que ela viesse a morrer. A carta tinha respingos de sangue, e nesse momento percebo duas sepulturas dentro do porão. Era a sepultura dos pais das garotas. De repente aquela figura com um saco na cabeça, abre a porta e vem descendo as escadas lentamente. Eu comecei a dizer que sabia que era Marcela, fazendo com que ela tirasse o saco e revelando seu rosto. Ela foi logo me dizendo que fez tudo isso para ficar com o hotel e a casa dos pais, que sua irmã não merecia ficar com sua parte. Seus pais descobriram e iam a entregar para a polícia, ela teve que dar fim neles também. Só que veio a rodovia e os negócios caíram, pois não passava mais quase ninguém naquele lugar, e agora ela tem que aproveitar quem passa por lá, e tirar o que é deles, junto com suas vidas. Mas a sua irmã até hoje, a importuna tentando impedir que ela faça o que tem que fazer, com os viajantes que passam nesse hotel. Então ela levanta o punhal para me atacar, e nesse momento o espírito de sua irmã a abraça. Parecia que a Marcela queimava de dor, e ao mesmo tempo ela gritava, sofria muito. Aproveitei o momento para fugir. Saindo do casarão, entrei no meu caminhão, e saí de lá desesperado sem olhar para trás. Algum tempo depois de ter entregado a carga, voltei pela rodovia, e mesmo não passando perto daquele local, passei na cruz aonde a Márcia veio a falecer, e acendi uma vela para ela. Pois ela tentou me ajudar desde o início. Tentou me avisar para não entrar no desvio. Fez com que eu acordasse, para que sua irmã não me matasse, e assegurou para que eu pudesse fugir. Não contei nada para ninguém, apenas para minha mulher, pois iam achar que eu estou louco. Ela rezou por mim, e desse dia em diante passei a ir à igreja com outro olhar. Mas a maior lição que tomei nesse dia, foi que os vivos podem ser mais cruéis e odiosos que os mortos. Boa noite.